Olá, amigos do Missão Educar. Estamos de volta aqui com mais esse programa para você que nos acompanha, sabendo que educação é aquela mola que pode mudar o mundo, pode mudar a sociedade para melhor. E ao meu lado, como sempre, está aqui o professor Diceu Moreira. Olá. Olá. Olá aos nossos queridos internautas, teleinternautas. Teleinternautas, Acho que agora nós vamos entrar numa sequência sobre a educação, sob um ponto de vista que é muito pouco falado. É a questão da educação prevencionista nesse país, que não existe essa cultura prevencionista. Verdade. Vamos estar com um entrevistado aqui de primeira linha. O professor Diceu Moreira já apontou um caminho aqui, né? O programa está muito interessante e vai ficar muito mais ainda com a sua participação. Entre no site da UpTV, www.uptv.com.br, faça sua pergunta, seu comentário, mande a sua notícia, nós teremos participação de vocês, porque nós queremos mostrar aqui na TV o que todo mundo pensa, o que todo mundo quer e o que todo mundo faz em termos de educação. E se você quiser mandar no seu Outlook, você põe no seu Outlook o e-mail participe@uptv.com.br, participe@uptv.com.br. E nós começamos o programa de hoje aqui com uma notícia que tem esse lado alegre e esse lado ruim também, né? Lado ruim porque é um projeto de lei que tramita no Congresso, professor, desde 2006. Nós estamos em final de 2013. E esse projeto pretende penalizar com a inexigibilidade durante 4 anos os governantes, no caso mais gestores municipais, prefeitos, né, que deixarem, no final do mandato, a educação do município num nível menor ou pior do que ele pegou. Então ele entra, fica 4 anos. Se os indicadores disserem que a educação piorou ali, ele pode incorrer no crime de responsabilidade educacional, como aquele também de responsabilidade fiscal que existe, né, uma coisa parecida, e aí ele pode então ser julgado que realmente é culpado, ficar inelegível durante 4 anos. Então nós vamos pedir a opinião do professor, e eu também quero a opinião sua, internauta. Você acha que é bom que esse projeto seja aprovado no Congresso, que aquele governante que piora a educação, ele deve realmente ficar sem poder se eleger durante 4 anos? Professor. Olha, Serrano, o nome desse deputado e do projeto deveria ser afixado em todos os gabinetes, desde o secretário desde o vereador do município até a sala da presidência. E eu diria para ele, eu daria a seguinte sugestão: não é 4 anos, é ad eterno. Porque até não é exatamente essa a frase do professor Henrique José de Souza, mas o homem, aquele que cerceia o governo, que cerceia o seu povo do direito ao conhecimento, comete um dos maiores crimes. Então, ad perpétuo, e um cara desse, eu não li o projeto, não li ali, só sabia, não sei, não está o nome dele aí, né? Tá, porque a gente precisa depois da próxima vez dizer o nome dele. Essas coisas assim a gente tem que divulgar, porque o cara teve coragem de vir falar em 4 anos, e a gente vai ajudar a dizer ele para ele assim, não, é ad eterno. É verdade. É um crime. É um crime de lesa humanidade. Ele não está fazendo com uma pessoa, ele está fazendo com a nação inteira. Ele está fazendo com o município inteiro. Porque a tendência natural é a evolução da educação. Quero ver o que o nosso convidado sem dúvida vai dizer. Agora, você, em vez de evoluir, você entra lá, né, gasta dinheiro com uma série de coisas, desvia, gera com uma falta de qualidade incrível, né, e piora a educação. Então vamos perguntar para um grande educador também, que é o Milton Pérez, que está no nosso sofá aqui da entrevista, né? Boa tarde, Milton. Milton Pérez, ele é presidente da Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes aqui de São Paulo, que é a entidade mais antiga da área de prevenção de acidentes do país, que tem 72 anos. 72 anos. Como que vai, Milton Pérez? Tudo bem? Muito bem, obrigado pelo convite, Serrano. Obrigado, professor Diceu. É com muito orgulho e satisfação, efetivamente, que eu estou aqui. E o Serrano sabe, inclusive, dos momentos que eu tive hoje, desde domingo para chegar aqui, que foi
problemas seríssimos de família, mas o compromisso é para mim de responsabilidade ímpar e eu conseguir contornar uma situação de tal maneira que aqui estou presente para ajudar um pouquinho, né, e trazer um pouco de informação para esses meninos, esse pessoal todo, vocês que estão aí do outro lado, ouçam este programa, observem exatamente, acompanhem no dia a dia, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho do que muitos poucos fazem muita coisa grande para esse país através da educação. Estou muito à vontade, Serrano, muito à vontade para estar aqui. Dar a sua nota de 4 anos, 8 anos, o que Olha, você acha? ouvindo aqui o professor falar do ad perpetuum, eu acho que eu tenho que comungar. Eu estava pensando em 10 anos. A gente até pode pensar, assim, vamos dar 10 anos para ver se ele dá uma chance. Se ele melhor, a ideia ad perpetuum também, essa daí pode ser. Agora, e mais do que isto, é a divulgação. É verdade. E a comunicação, porque você está trazendo, Serrano, esse tema que deveria estar um pouquinho mais difundido. Sim. E fazer nas rodas dos amigos e fazer isso reverberar, e isso vai se multiplicando. Reverberar dentro da educação em todos os Porque segmentos. esconder o saber é um crime. Né? Então tem que ser divulgado, sim. Divulgado com muita tranquilidade, com muita ênfase, porque a gente está enxergando, lamentavelmente, aí, esta meninada. Gente, infelizmente, esta meninada que quer passar para um curso técnico, de administração, superior e tudo mais, e não vai conseguir, porque simplesmente não tem a base. E a base é tudo. Se não tiver essa base, não vai existir ninguém lá para frente com qualidade. Pois é, meu jovem, falando nisso, aí a gente sabe de toda a sua experiência, eu sei que você foi um cara que passou também pela área empresarial, na área de recursos humanos, como eu passei também, e aí eu vou aproveitar para jogar uma coisa para você, é o seguinte. A BPA tem feito muito pela essa questão prevencionista. Mas por que essa questão prevencionista, não para chegar na escola, para dizer assim, é mais uma matéria, não como mais uma matéria, porque eu acho que também não seria esse o caminho, mas para chegar ali diluída em alguma coisa. O que a BPA está fazendo para que isso aconteça nos lares, nas empresas que quando vai fazer um fogão, que deveria ter a sua... Por que não consulta a mulher? Por que não vai lá com a dona de casa, não consulta, né? Fala dessa... Você oportuniza uma coisa muito importante, professor Dirceu. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho da BPA, coisa rápida. Isso. A BPA, o que é esse nome maluco? Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes. Olha que coisa fantástica. Com 72 anos de vida, lá desde o dia 21 de maio de 1941. Antes mesmo, telespectador, ou teleinternauta, como é que vocês batizam aqui, não é? Antes ainda da CLT. Então, um grupo de profissionais da área empresarial resolve, de repente, criar esta associação lá na Rua Candelária, lá no Rio de Janeiro. Pessoas de notório saber, de conhecimento profundo, e dentro dele o chamado: por que é que nós não podemos ajudar os nossos profissionais, os nossos operários? Sem sombra de dúvida, eu entendo, todos eles já faleceram, já fundaram essa coisa, já tem os seus 50, 40 e tudo mais, já estamos falando de 72 anos. 72. Eu entendo que também, paralelamente a este lado humanístico, deveria existir como empresário uma busca deste binômio. Ora, se eu tenho um profissional, né, saudável dentro da minha organização, né, que eu adoro ter a pessoa inteira para voltar para a sua residência, eu vou ter também um produto garantido, com tranquilidade. Ao fim do seu expediente, ele cumpre a sua obrigação, eu pago a ele aquilo, e ele está dentro de uma organização onde eu lhe dou a qualidade adequada e, consequentemente, eu tenho uma produtividade boa. Excelente! Ora, unindo o útil ao agradável, a parte humanística e a parte produtiva. Então, criou-se exatamente essa associação a nível nacional, e que não tem nenhuma no Brasil igual à BPA, a única que se compara, mas é nível governamental,
chama-se Fundacentro, Fundacentro. que é exatamente uma instituição do braço do Ministério do Trabalho e Emprego na parte de pesquisas e educacional por excelência e que se equipararia à ABPA. Então, eu me sinto Um aspecto muito mais tecnológico, técnico, enquanto que a BPA a gente sente assim um pouquinho a coisa mais humana. Eu estou preocupado com você. Exatamente. É este o lado que a BPA, que está com sobrevida de 72 anos, buscando, o que buscam é a cultura, né, da prevenção de acidentes, da segurança do trabalho neste país. Que ceifa, pasme, a cada 3 horas, professor. A 3 horas nós devíamos de parar aqui. Ouça, telespectador. A cada 3 horas, você deveria de parar, junto conosco, fazer 1 minuto de silêncio, porque uma vida está indo embora. A cada 3 horas. E as grandes e pequenas empresas, professor, simplesmente têm toda uma estrutura de segurança do trabalho formada, com seus engenheiros, com seus técnicos, com seus médicos. Aí vem o grande problema deste país, que 99% das pequenas e microempresas é que formam o nosso parque industrial. E sabe quem é que comanda essas pequenas e micros? Exatamente o profissional que saiu de uma delas, com mal ou pouco ou muito, não se sabe, conhecimentos, e que fazem essas microempresas, essas pequenas. E aí mora o grande problema. Porque não tem uma estrutura efetiva para dar continuidade como as grandes organizações têm, que tem capital e que pode manter isso. Então a parte da educação tem que atingir em cheio estas pequenas e microempresas. E esta base, esta formação destes profissionais é que certamente vai tirar o Brasil de uma situação esdrúxula que ainda existe como 15º, um país que tem muitos acidentes. Então eu jogo para você um outro questionamento. Nós temos um movimento no Brasil, até liderado pelo SEBRAE, da questão do empreendedorismo, né? Dos empreendedores, ou mesmo da formação dos cursos, ou mesmo esse pessoal que forma assim, administração, economia, que um dia vão ter a sua empresa. Pensar assim, administração no modo geral, abrangente economia e tudo mais. E aí, como é que está a BPA lá dentro para chegar e falar para esse cara, você um dia vai ser um administrador de empresa. Além de administrar isso, também tem mais isso, que é todo o aspecto prevencionista. Então, como é que vocês estão atuando para essas coisas acontecer? Quando o cara fala de empreendedorismo, ele não pensa só no número de funcionários, quanto vai faturar, porque isso, porque aquilo, mas que ele volte inteiro para casa e que no dia seguinte ele esteja lá. E a BPA se encaixa com uma luva dentro desse esquema. Porque a BPA, ela cumpre todas as determinantes do governo federal com as normas regulamentadoras que está lá no seu bojo, desde a número 1 até a 36, a área da formação de pessoas para trabalhar com segurança. O SEBRAE é um excelente parceiro, todos os 5 S são maravilhosos, como o SENAI, como o SESI, o SEBRAE, etc., tem condições plenas de se somar, e estão fazendo. Tem trabalhos maravilhosos, professor. Tem trabalhos maravilhosos. O SENAI mesmo dá uma demonstração claríssima, com grandes investimentos na formação técnica profissional de toda a parte de indústrias, na parte de segurança do trabalho também. A ABPA se soma exatamente a essa situação, treinando, formando e tudo mais. Então, esse empreendedor que vem de lá do SEBRAE tem que estar, aí sim, o próprio SEBRAE ter uma grade, e acredito que eles até tenham, mas não tenha sido muito divulgado, de fazer com que este empreendedor saia de lá com o viés, parte empresário e a parte humanística, que é a parte da segurança do trabalho. Esse seria um ponto fantástico de dividir este binômio. Aí sim ele vai ter exatamente como aqueles que fundaram a própria VPA.
Ele cai exatamente Quem nesse... sabe se ele pegasse uma coisa assim, como sugestão de um primeiro momento, né? Todos os TCCs, todos ligados principalmente a essa área, todas estão ligadas à área da questão da prevenção. Sim. Né? O indivíduo colocasse no final do TCC pelo menos umas 3 ou 4 páginas do nível de importância de um conhecimento dele do que faz a BPA e dessa questão prevencionista. Seria até uma forma de acordar, porque às vezes eu vejo lugares assim, um extintor é feio. Não é assim? É isso mesmo. Ele tem que ficar escondido lá, não pode ficar. Então é como se a coisa de prevenção é feia. Tem um símbolo. Não quer, se bobear, tem gente que esconde o símbolo. Exatamente. Não, tem lá sim, mas a gente esconde para não mostrar. Nas minhas falas, professor, eu digo assim para a meninada. Eu trabalho muito com chão de fábrica, pessoal de chão de fábrica. Sim, eu gosto. Esse pessoal de chá de fábrica, para mim, você é do passado lá da minha era. Eu estou com 70 anos, com muito bem vividos. E estou observando porque ali está a solução ao problema. Hoje o profissional, engenheiro de segurança, o médico do trabalho e tudo mais, ele tem, eu me atrevo a dizer, uma visão míope de um do segmento na segurança do trabalho. Eu sou o cara, eu sei e tudo mais, e você não sabe nada, você obedece. É um erro crasso. A solução, professor, está exatamente naquele profissional simples, naquele profissional humilde, aquele que mexe com a máquina, que domina aquela máquina. Ele sabe onde está o problema. Exatamente. Ele conhece. Ele é um especialista, mas ele é consultado? Infelizmente e lamentavelmente, aí eu me atrevo a dizer aqui, ouçam quem quiser ouvir, empresário, seja quem for. O problema está na chefia intermediária, pessoal. Sabe o que é a chefia intermediária? É exatamente a pessoa que fica entre o profissional chão de fábrica, que eu coloco chão de fábrica, é o pessoal operativo, e mais a sua diretoria. Por quê? Porque este profissional, lamentavelmente, eu não estou generalizando, mas lamentavelmente, este profissional filtra as informações importantíssimas para o diretor, o dono do próprio negócio. Por que ele filtra? Porque quando ele encontra pessoas, chefia intermediária, estou falando de encarregado, supervisor, este profissional, quando ele sabe alguma coisa, ou tem este profissional que lhe possa fazer uma sombra, ele boicota as informações e não leva para cima. Porque aqui em cima só confia nesta chefia intermediária, porque ele não desce para as bases. Exato. Também. Então nós temos aí uma coisa que é assim, o chamado o erro compartilhado, né? Aqui não desce. Perfeito. Para passar por aqui para checar. Perfeitamente. Para descer até lá embaixo e perguntar. Quando você falou chão de fábrica, eu até sempre falo carinhosamente chão de fábrica, porque eu vi muito isso acontecer. Porque você chega lá e pergunta para ele, ele conhece daquilo que ele está fazendo. Mas o outro que está acima, então que aí não tem uma preparação para ser o líder. Educacional. Isso. Então, aí eu vou jogar uma coisa para você agora, que é assim. As empresas hoje investem muito em treinamento. E muito. E têm investido também na chamada educação corporativa. Correto. Agora eu lhe pergunto, nas suas caminhadas, nas suas vivências, né, qual é o percentual que você tem encontrado que dessa educação corporativa tenha feito uma parceria com a BPA, ou tenha consultado vocês no sentido, ou nós vamos incluir, porque nós queremos esse treinamento, sabendo que segurança é lucro. Perfeitamente. Porque é investimento. Segurança e investimento. É um investimento, né, que vai gerar lá na frente sempre o lucro, a imagem da empresa, o bem-estar do funcionário e tal. E como é que é? Tem acontecido isso? Olha, professor, eu digo com toda sinceridade, as grandes organizações que têm esta visão, eles investem muito mesmo. O nosso problema está exatamente naquelas pequenas. Intermediária para baixo. Intermediária para baixo. Infelizmente não existe essa situação e esta visão. Então a gente corre atrás. Mesmo tendo o aspecto legal, ainda continua assim? Por quê? Fachada? Mas então, novamente, quando o Serrano abordou o problema que a gente estava conversando aqui há pouco.
em off lá atrás. O problema da cultura. Desgraçadamente, o camarada quer fazer apenas a proteção que lhe determina a lei, porque quando ele recebe às portas uma possível fiscalização, aspas. Porque, lamentavelmente, o nosso Ministério do Trabalho e Emprego está sucateado. Infelizmente, está sucateado. Não temos auditores fiscais que poderiam, não no aspecto punitivo, eu detesto essa palavra de punição, eu gosto da parte de orientação. Educação. Exatamente. É como o DSV, que vai até lá e fica multando para formar números apenas. Sim, Ele tem sim. que orientar você. Você, professor Dirceu, poxa, eu estive na Inglaterra, meu Deus, o camarada, um gentleman. Aí o cidadão chega e fala assim, senhor, Por gentileza, né? faz esse negócio, não vou nem lhe multar. Ele diz, não vou lhe multar. Não faça mais isso. Cara, aquilo é pior do que uma multa. Porque aquilo é tão humilhante para você. Mas a nossa cultura de multa, por trás disso, a gente sabe o que tem. Exatamente. Então é uma situação muito lá, porque não vamos discutir aqui que a coisa vai muito demais longe, né? Agora, professor, não tem um jeito de vocês, através da BPA, de uma campanha, isso, obviamente vocês já fizeram, porque a gente, levando isso um pouco mais, só para você ver uma situação assim, aquela de vocês colocar a mão e dar o sinal de que você vai atravessar, subentende que o carro vai parar. Eu, na verdade, eu nunca me atrevi a fazer isso. Uhum. Né? Da mesma maneira, a gente vai para dentro de uma escola. Quais são as escolas hoje que você visita, que você tem uma CIPA lá dentro? Exatamente. Que você tem uma CIPAT para orientar. Ali nós temos, às vezes, 200, 300, 500, 1000 alunos e não tem lá dentro uma estrutura dessa montada. Você da área também sabe disso. Não tem lá montado, Sérgio. Existe Então, uma como dicotomia. Veja, o ser humano que trabalha numa repartição pública não é gente dentro da lei. É verdade, Não verdade. é gente, ele não se O machuca, aluno ele não se o aluno fere, machuca. porque não está obrigado a fazer. Ora, meu Deus do céu. estatística, né? Olha que coisa maravilhosa que está acontecendo. Na Fundacentro, eu tenho participado do Conselho Curador como ouvinte. Porque aliás, convido vocês e o espectador, telespectador, a visitar a Fundacentro, na Rua Capote Valente, 970, se não me falha a memória, aqui em Pinheiros. Tem lá reuniões a cada 2 meses do Conselho Curador com a nova professora que está lá como presidente. Ela simplesmente abriu as portas para quem quiser participar do Conselho Diretor como ouvinte. Veja que coisa inédita, Diga o nome fantástica. Fantástica. Dela, a gente tem que Já vamos divulgar. trazer já para divulgar essas coisas todas. Simplesmente, eu estive no auditório que ela fez, estava lá o ministro do Trabalho também, quando inaugurou aquele auditório, e ela falou assim, as reuniões serão portas abertas e transmitidas ao vivo, inclusive por online, para as outras Fundacentros. Poxa, que excelente. E eu fiquei pismado e tudo mais. E veja o que aconteceu, pegando a linha para terminar o foco do que eu estava falando. Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Simplesmente já está lançado, Serrano, que você conhece bem a casa lá da Fundacentro, que você já tem idas e vindas lá, simplesmente vai ser feito o PPRA lá, coisa que na verdade é das empresas a obrigação. E ela falou assim, como é que nós não temos isso aqui dentro? Vamos fazer imediatamente, independente de ter ordem ou não ter ordem. Então, simplesmente, você veja, estamos começando a mudar o foco. Então, as empresas públicas já tendo trabalhos, inclusive, estava participando a colega anterior aqui, no caso, Maria Angélica Guglielmi. da Guglielmi, que simplesmente já está tendo, ela teve num programa recentemente do Ramalho, o Ramalho da Construção, não sei se o professor já ouviu falar nem nada, inclusive ele é deputado estadual, e ele é presidente do Sintracom, que aliás também é conselheiro da BPA. Como presidente do Sinduscom, também é conselheiro da BPA. Então eles estão agora fazendo com que lá na Assembleia e tudo mais, se tenha a segurança implantada, tenha a CIPA, que tenha essas coisas todas. Veja que coisa maravilhosa que é a disseminação
da segurança como um todo. Exato. E ser Se tratado nós como pegarmos gente. aí que você está falando, então, pensa quantas escolas nós temos nesse país. Meu Deus. As públicas e as coisas. Eu estou dizendo isso, até quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Vicente Falcão, lá da Máxima Eventos em Vitória, porque ele também está lá com a empresa dele nessa área, querendo atuar. E eu falei assim, olha, o segmento em que você pode abranger aí é essa vertente toda da educação, porque eu fico vendo escolas em que eu já fui, muitas delas eu procuro, não vi extintor em lugar nenhum, não vi nenhum tempo assim, e aí quando acontece? Não é fazer lá na secretaria ou fazer lá dentro da prefeitura, porque cada escola é uma unidade. E isso, então, é uma boa notícia. Espero que essa notícia da consciência prevencionista, por exemplo, que eu estava falando para você, chegue a um ponto, meus caros engenheiros, quando vocês fizerem um fogão, um novo modelo, falem com as mulheres. Eu me lembro assim, quantas vezes eu ficava ali, os meus filhos brincando, e eu falei, eu vou ficar aqui. Porque eu não tenho um mínimo de proteção. É isso mesmo. Por isso que o Missão Educar, fala assim, Missão Educar. O Missão Educar está em qualquer lugar. Se você estiver orientando uma pessoa a atravessar a rua, você está fazendo educação. Se você estiver ajudando uma pessoa, um cego, a atravessar uma rua, você está praticando educação. É isso mesmo. A educação é Você permanente. está ajudando em qualquer processo. A missão educar, ela é mais abrangente. E eu acho que uma hora a gente chega a esse ponto, né? Porque se está dentro da escola, a criança aprende e ela traz para dentro de casa. Eu emendo a essa colocação, pegando o gancho, as empresas grandes que dão fantásticos treinamentos e tudo mais, estão fazendo agora para que os profissionais que recebem esses treinamentos e tudo mais, que é um belo e grande investimento, tenha certeza disso. Essas grandes empresas, as multinacionais principalmente, estão investindo muito forte nisso. É importante que eles levem esses profissionais, passe dos muros da empresa para as suas residências. Isso. Para trocar. Tem que levar. Está ali. Mas a semana prevencionista, CIPAT, ela também tem essa função. Eu já dei palestra em CIPATs, em empresa, em que a família veio assistir. Ela foi convidada a assistir. Porque ela vai levar isso para casa. O filho leva para dentro de casa, o marido leva para dentro de casa, e ele tem que disseminar essa ideia. Ele mostra assim, como é que você vai fazer na sua casa. Isso aí. Que prática é essa que existe lá? E vou emendar mais uma coisa, me desculpa, começo a me empolgar na coisa, a gente vai longe aqui. Vou dar para você, que você é da época lá do passado, né, onde a gente trabalhou conjuntamente no ramo plástico, né? Pois bem, eu lá na Santa Marina, eu introduzi naquela oportunidade a visitação à fábrica, chão de fábrica. No chão de fábrica. Você não imagina quanto foi emocionante, na época de fim de ano mesmo, nós abrimos as portas, fechamos a fábrica inteira, fizemos o corredor de isolamento e tudo mais, colocamos algumas máquinas funcionando, sopradoras, injetoras e tudo mais, que era o segmento plástico da Santa Marina, e depois ela deixou e depois ficou na parte do vidro, não é? E as crianças, os filhos daqueles profissionais, simplesmente andavam e o pai puxando o rapazinho, aquele negócio todo, e fala assim, filho, veja o que é que o teu pai faz. E simplesmente, com aquele orgulho, sabe, Dirceu? Um orgulho fantástico, mostrando, olha, o papai produz isto aqui, produz aquilo e tudo mais. E as perguntas que eram feitas pelos seus filhos, pelas suas esposas. O orgulho depois dele fazer. Interessante. Linda. Você sabe que naquela época que você está falando, Tá. nós fizemos esse mesmo projeto através do Ademar Luiz Mendonça Júnior, que era lá da Diretor de Recursos Humanos dentro da Solve, e na Plavinil, Plástico Plavinil. Nós fizemos também, a gente via ali o pai, o orgulho do pai estar falando para o filho. É ali, maravilhoso. E ele sair dessa assim, mais orgulhoso ainda, sabendo aqui é a empresa que o meu pai trabalha. Então,
diminuir essa distância entre a empresa e a família, do mesmo jeito. Porque a distância entre empresa, entre família e escola, todo mundo acha que ela é bem próxima. Não, não é, não. Não tem um Se hiato. bobear, a distância entre a empresa e a família e a escola deve estar mais ou menos iguais. Verdade. Porque isso é um fundamental abismo, é isso dentro mesmo. da... É isso mesmo. Eu até queria aproveitar, por conta de... Está tão gostoso o programa, né? Mas é assim, quando tá bom, passa rápido, né? A gente tem pouco tempo para terminar o programa. Então, como é que uma empresa ou alguma entidade que queira a ajuda da BPA nessa educação tão ampla que a BPA oferece, como é que pode ser feito para se ter esse apoio da BPA? Tá bom. Então, deixa eu colocar dois viés da BPA. Então, a BPA, Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes, né? É sediada aqui pertinho, nós estamos aqui em São Paulo, na Praça da República, 473, segundo andar. Nosso site www.bpa.org.br. Gente, é simples. Dois viés. A BPA é educacional nos treinamentos dentro das empresas e também dentro da própria nossa entidade, lá na Praça da República, segundo andar 473, onde nós treinamos e formamos multiplicadores nos segmentos de trabalho em altura, espaços confinados, a parte de eletricidade e tudo mais, fora o outro viés, que são os laudos técnicos, que a BPA vai na sua organização, como ela vem aqui no seu estúdio, por exemplo, e faz uma análise de iluminação, de ruído, de condições inseguras e tudo mais, lhe apresenta um laudo para que depois você então faça todas as correções conforme a própria legislação determina. Então, Serrano, respondendo à sua pergunta, os profissionais, micros, pequenos e grandes empresários ou os seus imediatos podem interagir com a BPA através do seu site, que tem lá, através do próprio telefone 33 33 21 21 com prefixo 11, é mais fácil que andar para frente. 33 33 21 21. Nos telefones, tem lá a Valdirene, que é a nossa gestora técnica, conversa com ela, pode falar comigo diretamente, Milton Pérez, estou à tua disposição, e a gente vai orientar sem nenhum custo, fique tranquilo. Orientação é prazeroso para nós, é obrigação nossa. Dar a informação sem nenhum custo. Vai fazer alguns trabalhos e tudo mais, apresentando. Aí é um projeto. E faz um projeto e tudo mais. Então, Serrano, você está me oportunizando dizer que a BPA pode sim ajudar e vai ajudar. E nós somos sem fins lucrativos. Nós somos uma entidade de utilidade pública federal sem fins lucrativos. É lógico, não dá para viver sem dinheiro. Não. Eu tenho que ter trabalho. O pessoal precisa entender que quando se fala sem fins lucrativos... Você vai entender que assim, não, eu não tenho lucro. Não é beneficente, né? Não é beneficente, nem viver de brisa. No fim você vai ter 0 a 0 no balanço, mas tudo custa, né? Agora, eu acho interessante porque, além de mais, são 72 anos de experiência. 72 anos de experiência. Isso é um legado fantástico, né? Uma bagagem tão grande. Além do que, a gente sabe que a BPA é interligada com várias outras entidades, né, também. Então, ela pode buscar aqui e ali o conhecimento que às vezes é necessário para repassar uma empresa ou uma outra entidade, né? Sem dúvida nenhuma. E aí nós já estamos até parabenizando a BPA, que ano que vem vai fazer 73 anos, né? Aquela década. Exatamente. 7 décadas, né? 7 décadas, exatamente. E olha, eu lembro a vocês que a BPA, como o meu Pérez falou, tem o site lá, tem uma variedade enorme de cursos, de capacitações, e ainda também aceita, digamos assim, encomendas, vamos dizer assim, né? Sim. A empresa quer alguma coisa específica, consulta a BPA vai atrás disso e traz a solução. Isso mesmo. Toda e qualquer situação na área de segurança do trabalho, meio ambiente e medicina ocupacional. Então a BPA ela tem exatamente esse trabalho nesses 3 segmentos por tradição. Né? Ela é moderna, pela sua modernidade, né? Tá atualizadíssima, que não está fácil não. A meninada de hoje que é tudo rapidinho e tudo mais. Aliás, eu tenho uma neta de 15 anos, eu tenho uma outra de 12,
Rapaz, o que elas estão me deixando maluco. Senão dá um baile, professor, que não imagina. Eu sei. Mas a educação na base é que tem que prevalecer e colocando sempre a segurança do trabalho Tenho de dentro 21, da grade. 19 e tem uma de 17. Escadinha, escadinha, né? Uma escadinha. Professor, uma curiosidade apenas para lhe trazer. Nós fizemos há uns tempos atrás um convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego. Nós formamos mais de 7.000 profissionais chão de fábrica na área da construção civil, do turismo e tudo mais, com grade de 240 horas naquela oportunidade. Nossa, que beleza, hein? Então a gente formou isso graciosamente. Bom, a ABPA é mais do que uma ABPA, ela é uma universidade ABPA. Uma universidade chão de fábrica. Mas Verdade. porque esse chão de fábrica, eu sempre digo de uma forma tão carinhosa, que esse chão de fábrica é o que segura tudo. É o que segura, é a estrutura, é a base. Sem É a esse base. chão, É a sem base. esse chão, as paredes e o teto, vai tudo embora. Então eu tenho muito orgulho de estar assim, liderando uma instituição aqui em São Paulo, que nós temos a presidência a nível nacional, no Rio de Janeiro. Então em São Paulo estou aqui seguindo uma carreira que eu entrei lá como diretor executivo, depois superintendente e hoje estou presidente. Então é uma carreira promissora, que eu venho aí com mais de 20 anos numa Sangobem, numa aposentado, e aí, aposentado e continuo Meus trabalhando. parabéns. Muito bom. Meus parabéns. Olha, gente, nós agradecemos demais a sua presença, Milton Pérez. Agradecemos demais você que está nos vendo também, o professor Dirceu Moreira. E nós fechamos nosso programa convidando você para nos ver aqui na segunda-feira às 6 da tarde, 18 horas, né? Conheça o nosso grupo Missão Educar na internet. Participe sempre do nosso programa. Então, aqui, Dirceu Moreira, professor Dirceu Moreira, eu sou o José Augusto, um jornalista, Milton Pérez, nosso convidado, na técnica, o Guilherme Dias, na assistência de produção, o Rodolfo de Andrade, com direção geral da Liliana Gonçalves, da qual nós estamos com muitas saudades, né? Ela está aí viajando pelos E Estados aquele Unidos. jovem clique, ele fica dando uns cliques ali muito É especiais. o Daír do Clique ABC. Clique Então, ABC. se vocês querem ver as fotos do nosso programa, vão lá no Facebook, né? E também vejam na TV. A gente vai espalhar por aí para que vocês vejam as cenas do nosso programa. Muito obrigado uma vez mais e até a próxima segunda-feira, às 18 horas, com Missão Educar. Obrigado.